Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal com o vídeo de hoje analisando o resultado do segundo trimestre de BB Seguridade. Um resultado que veio acima do que era esperado, mas que também trouxe alguns pontos de atenção. Vamos tentar detalhar os principais motivos, tanto positivos como também alguns pontos de atenção que devemos acompanhar nos próximos resultados. Acessando diretamente o PDF no site do RI da empresa, logo nas primeiras páginas já teremos o principal desempenho de BB Seguridade nesse segundo trimestre. Entre os melhores números que podemos citar, temos diretamente o resultado das participações como um todo subindo 19,9% quando comparado ao mesmo trimestre de 2024. A Brasilseg, que seria um dos negócios da BB Seguridade, subindo 25,5%, a Brasilprev 19,8%, a Brasilcap com um avanço de 4,7% e a Brasildental, a única no caso que teve uma queda quando comparado a 2024. Mas de modo geral, tanto quando comparamos ao mesmo trimestre do ano anterior, como também o último trimestre, primeiro trimestre de 2025, tivemos avanços em várias frentes. Então aqui a gestão deixou claro, a Brasilseg teve um avanço de 191,1 milhões, trouxe um avanço nesse resultado. A BB Corretora 89,3 também impulsionada pelas receitas de corretagem, seguros e capitalização. A Brasilprev sustentada pelo resultado financeiro, impulsionada pela redução do custo do passivo, aumentou 51,5 milhões. Nas holds, 35,7 milhões, impactada principalmente pelo crescimento do resultado financeiro. Então isso é um ponto muito importante que constantemente os investidores questionam. BB Seguridade, realmente em cenários de alta da Selic, ela tende a ter bons resultados devido ao resultado financeiro, devido ao reajuste das aplicações financeiras. Porém, não necessariamente que em cenários de queda esse resultado vai ser fortemente negativo, devido à possível queda da Selic. Mas aqui podemos ver que nesse trimestre em específico, a Selic no patamar atual fez com que o resultado tivesse um upside ainda melhor. E a Brasilcap, com avanço de 2,2 milhões, atribuído ao incremento da receita com cota de carregamento e crescimento do resultado financeiro. No primeiro semestre, então, o lucro gerencial recorrente foi de 4,2 bilhões, um avanço também de 14% quando comparamos com o mesmo semestre do ano anterior. Aqui, descendo um pouquinho a tela, pessoal, podemos ver mais diretamente, então, essa composição do resultado. Majoritariamente, hoje, o resultado de BB Seguridade advém principalmente da Brasilseg, que é a parte onde tem seguro de vida, seguro de automóvel, residencial, seguros agrícola, prestamista, toda a linha de seguros. E claro, logo em seguida vem a BB Corretora, a Brasilprev, que é a que cuida dos planos de previdência da BB Seguridade, a Brasilcap nos títulos de capitalização e uma pequena parte tanto em Brasildental como outros. Então, majoritariamente, o impacto de BB Seguridade advém da parte de Seguridade como um todo. Por isso que vamos detalhar dois pontos que nesse trimestre tiveram um decréscimo quando comparado aos últimos trimestres e que fez com que o resultado fosse ainda um pouquinho mais retraído. O resultado podia ser melhor se não fosse essas duas frentes que nós vamos comentar daqui a pouco. Descendo um pouco a tela, pessoal, falando sobre o resultado financeiro que é impactado quase diretamente aí pela Selic. Atualmente, 20,7% do resultado total de BB Seguridade advém do seu resultado financeiro. Então, concordo. Em cenários de alta, a BB Seguridade, assim como as demais seguradoras, tendem a se beneficiar desse ciclo de alta de juros. Porém, muita gente cria uma expectativa extremamente negativa, falando que BB Seguridade, por exemplo, em cenários de queda de Selic, tende a sofrer fortemente. E não é o caso, pessoal. BB Seguridade, hoje, o resultado financeiro compõe 20% total do resultado de BB Seguridade, então, obviamente, ele vai ter sim um reajuste caso a Selic venha a baixar, vai sofrer um pouquinho nesse sentido, mas não é nada que vá tomar a frente do resultado. Os outros 80% ainda continua sendo da atividade operacional da empresa. Então, é um ponto que, na minha visão, vale a pena deixar bem detalhado para acabar com alguns comentários que, infelizmente, acabam generalizando e causando certa preocupação para quem não tem total conhecimento. Temos a questão das despesas gerais e administrativas, não vou adentrar muito, não teve nada de muito anormal. Vamos descer o guidance de 2025, um ponto de atenção que, na minha visão, até mesmo o mercado não pontuou de forma negativa. Possivelmente até a empresa poderia ter algum reajuste negativo, mas devido a todos os outros fatores que foram positivos, a questão do resultado propriamente, do grande dividendo que foi anunciado por BB Seguridade, girando próximo a 5,8%, tivemos muito mais pontos positivos do que negativos nesse resultado. Mas, na minha visão, um ponto de atenção
repercussão é que o guidance da empresa para os próximos trimestres já teve uma redução. Então, em tese, a empresa propriamente já está reconhecendo que o cenário não é tão bom como era projetado um tempo atrás. Por exemplo, o resultado operacional não decorrente de juros. Até então, a estimativa anterior era de 3 a 8%. Sendo que nesse semestre, no caso, foi realizado 7,4%. Só que eles revisaram a estimativa e desceram para 1,4%, ou seja, já estão prevendo o resultado operacional não decorrente de juros um pouco mais baixo. Da mesma forma, os prêmios emitidos pela Brasilseg também, que tinha uma estimativa de 2 a 7, caiu para menos 4 a 1%, e as reservas de previdência, que tinham uma estimativa de 12 a 16%, caiu para 9 a 12%. Então, antes, o piso, que era 12%, agora é o teto. Em tese, é um ponto que não é um ponto totalmente negativo. Isso até é importante que a empresa já deixe frisado isso, porque ela está reconhecendo que o cenário não está tão bom quanto era projetado lá atrás. Mas, querendo ou não, é um ponto que faz alguma preocupação com os próximos resultados, visto que alguns desses desempenhos pode ser não tão bom como foi nos últimos resultados apresentados. Descendo um pouquinho, pessoal, e falando de modo geral, então, de cada parte desse resultado, dividindo um pouquinho ele. Brasilseg, como citado, questão de seguros propriamente. Vamos descer aqui para nós entender o que aumentou e o que diminuiu. Primeira coisa, por exemplo, seguro de vida teve um decréscimo tanto comparado ao último trimestre de 2024, como também o primeiro trimestre de 2025. Prestamista também, habitacional também, que até podemos ter um detalhamento, por exemplo, o seguro de vida teve uma participação lá em 2024 de 23,7%, no primeiro trimestre de 2025 22,5% e agora 22,9%, então está tendo alguns reajustes, mas o que mais impactou na minha visão foi esses dois aqui, o seguro prestamista principalmente, teve uma queda um pouquinho maior e também o seguro agrícola, quando comparamos ao mesmo trimestre de 2024, ele tinha uma proporção de 14,4% do resultado e agora teve 11,1%. Então, na minha visão, foram dois pontos que fizeram com que o resultado final da Brasilseg, que teve um aumento lá na linha final do lucro líquido final da Brasilseg, teve um aumento, mas esses dois seguros prestamista e o agrícola foram alguns daqueles que puxaram um pouquinho para baixo. Até deixo a sugestão, se você tiver interesse, acessar diretamente o site do RI da empresa, dá para ter um detalhamento mais a fundo. Vamos descer um pouquinho. Parte de sinistro, muito bom, ponto muito positivo. O índice de sinistralidade desceu de 26,1 do primeiro TRI de 25 para 21,5. Então teve uma queda nos sinistros. E claro, isso por consequência faz o lucro da BB Seguridade ficar num patamar mais elevado, visto que a empresa está tendo um número X de prêmios emitidos, recebendo o valor e não está desembolsando mais tanto como era anteriormente, por exemplo, no primeiro trimestre de 2025. Então teve uma menor sinistralidade nos seus seguros. Mais um ponto positivo desse resultado. Na parte da Brasilprev, também tivemos alguns decréscimos, por exemplo, a receita total de previdência teve uma queda quando comparamos a 2024 e também quando comparamos ao primeiro trimestre de 2025, mas também teve outros pontos que avançaram, como o caso de receitas financeiras, que mais que dobrou quando comparamos ao mesmo período de 2024 e assim por diante, fez com que o resultado fosse equilibrado. A Brasilcap aumentou a sua arrecadação com títulos de capitalização, um grande avanço de 24,1% quando comparado ao segundo trimestre de 2024 e um avanço de 11,5% quando comparamos ao primeiro TRI de 25. Esse foi um dos principais resultados que puxou o lucro para baixo no primeiro trimestre de 2025. Quando eu comentei a respeito do balanço do primeiro trimestre, eu citei que Brasilcap foi um dos pontos que puxou o resultado um pouquinho para baixo. E agora nós vemos exatamente o contrário. Brasilcap foi uma das partes do resultado de BB Seguridade que mais teve avanço quando comparamos aos resultados anteriores. Então também puxando o lucro aí para cima. E a parte de BB Corretora, até tínhamos também a parte da BB Dental, mas não vou entrar muito a fundo, visto ser um resultado menos relevante quando comparamos o todo. Mas a BB Corretora vale a pena citar devido ao seu aumento na receita de corretagem, 5,6% quando comparado ao segundo TRI de 24, e também uma redução, por exemplo, nas despesas administrativas e outras receitas e despesas operacionais. Então aqui fez com que o resultado lá no final tivesse um avanço aí de 11,2% também quando comparado ao mesmo período do ano anterior. Alguns pontos então de atenção. Primeiro deles, o resultado operacional pressionado. Como vimos, em algumas frentes a BB Seguridade ainda teve uma queda, teve um aumento também nas despesas, uma queda
principalmente prêmios emitidos em 7,6%, que por mais que o resultado final, o lucro final da Brasilseg, no caso, que cuida dessa parte principalmente dos seguros, teve um avanço, ainda assim tivemos um decréscimo quando olhamos a relação de prêmios emitidos comparado a trimestres anteriores. Então, na minha visão, é um ponto de atenção para também acompanharmos nos próximos resultados. E outro ponto também de atenção, não é um ponto negativo, pelo contrário, também não deixa de ser um ponto positivo a empresa já reconhecer a revisão do guidance. Então, tivemos uma revisão negativa, puxando para baixo algumas estimativas, como vimos diretamente ali no relatório divulgado diretamente pela empresa. Então, é um ponto que vale a pena também acompanhar os próximos resultados para verificar como que vai esse andamento, se as projeções agora diminuindo estarão dentro da realidade ou se ainda assim a empresa terá alguma dificuldade em buscar esses números aí no próximo resultado, seja do terceiro ou do quarto trimestre desse ano. Partindo para os pontos positivos. O primeiro deles, o mais óbvio, não podemos deixar de lado, é o lucro acima do esperado. Foi 19,7% de aumento. Então, realmente, muita gente comentava que o BB Seguridade também iria ser impactado devido ao resultado de Banco do Brasil, devido à inadimplência. E, de fato, pessoal, a BB Seguridade, mesmo que em menor proporção, ela também foi impactada, como vocês viram, por exemplo, no seguro prestamista e também no seguro agrícola. Então, quando temos um aumento na inadimplência, também deixamos de lado algum seguro ou diminui realmente a quantidade de prêmios emitidos. Mas vimos que, mesmo tendo essas dificuldades desse cenário adverso relacionado propriamente à inadimplência que eu estou citando, que seria um dos principais pontos, mesmo assim, a BB Seguridade trouxe um resultado bem acima do que era esperado. O ponto principal é o resultado propriamente da empresa. Outro ponto positivo, o crescimento em vários segmentos. Como citado, teve algo pontual aqui e ali, mas de modo geral, o lucro final lá na última linha que trouxe cada segmento de BB Seguridade, seja Brasilprev, seja Brasilcap, que vimos que teve um bom aumento, de modo geral, olhando lá para a última linha, trouxe um crescimento em várias das frentes. Então, mais um ponto positivo. Redução de sinistralidade, como vimos, caiu 5,7 pontos percentuais e o ROI atingindo casa dos 90%, um excelente indicador de rentabilidade quando comparamos o patrimônio líquido médio da empresa. Conclusão final: bom resultado, mas com queda nas expectativas futuras devido ao reajuste no guidance. Empresa trouxe bons números, porém o crescimento futuro ainda está incerto, que exige margem de segurança para aporte visando minimizar risco. Voltamos, pessoal, àquela velha história. Quem já me acompanha há mais tempo sabe que eu sempre friso. Primeiro ponto, devemos olhar a atividade operacional da empresa. Um resultado acima ou abaixo do esperado em determinado trimestre não vai impactar a nossa tese de longo prazo. Então, não é porque BB Seguridade trouxe um resultado acima do esperado, ou mesmo que trouxesse um resultado abaixo do esperado, não é isso que vai definir o nosso investimento na empresa, mas sim o conjunto da atividade operacional que analisamos, que olhamos ali no PDF do que cresceu e o que está tendo de pontos de atenção para o futuro, mas também aliado ao preço atual da cotação, ou seja, fazermos o valuation aí da empresa para verificar se é um momento bom de entrada. A empresa, mesmo tendo um lucro muito acima das expectativas, se estivesse sendo negociada, por exemplo, a R$ 45, obviamente não seria atrativo, mesmo com o lucro acima do esperado. Mas agora vamos entender se esses pontos, por exemplo, se essa revisão do guidance prevendo um reajuste um pouquinho menor nos próximos lucros, faz com que faça sentido o nosso aporte no momento atual. Vamos fazer o preço justo diretamente na nossa planilha automatizada. Diretamente na nossa planilha de preço justo, se você ainda não garantiu a sua planilha, clique no primeiro comentário fixado que você vai ter o link diretamente para acessar e garantir a sua planilha. Você paga somente uma vez e pode usar ela para o resto da vida, baseado nas suas premissas e realizar todo e qualquer cálculo de preço justo, seja de ações ou fundos imobiliários. Nesse caso, BB Seguridade, utilizei uma projeção de lucro de 8,5 bilhões para 2025, que na minha visão, mesmo tendo uma revisão do guidance, ainda assim é totalmente possível BB Seguridade alcançar um lucro de 8,5 nesse bi. Payout aproximado hoje de BB Seguridade está girando próximo a 90%. Isso quer dizer que quase 90% do lucro que a empresa produz é distribuído aos acionistas em forma de dividendos. Mas nesse caso, eu utilizei um payout de 85%, visando também ter um conservadorismo. Quantidade de ações atualmente, 2 bilhões de ações em circulação e um dividendo esperado, um dividendo exigido de 8%. Chegamos a um preço justo de R$ 45,16, um preço bem acima da cotação atual. Se realizarmos a precificação pela fórmula de Bazin, que considera 6% uma média de dividendos atrativo, teríamos um preço justo de R$ 43,67, uma margem de segurança de 28%. Mesmo se você considera um lucro mais baixo ou, por exemplo, um dividendo acima
Por exemplo, um dividendo de 10%, teríamos um preço justo de 36 quando comparado ao valor atual. Mesmo assim, considerando um dividendo bem acima da média geral de todas as empresas, que é um dividendo de 10%, ainda assim teríamos margem para BB Seguridade. Então, caímos na velha história, pessoal. Mesmo com alguma revisão do guidance, algum pessimismo acerca da empresa, vale a pena investir? Temos uma margem de segurança para correr esse risco? Bom, na minha visão, na cotação atual, sim, temos uma boa margem de segurança para correr esse risco. Por exemplo, mesmo que exigíssemos 8% e a empresa lucrasse 8 bilhões, teríamos um preço justo de 42,50, considerando um dividendo de 8%, que também é muito atrativo. BB Seguridade tem os seus pontos de atenção que foi citado, tem os pontos positivos, mas na cotação atual, na minha visão, temos uma boa margem de segurança para apoio. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e não deixe de me seguir também no Instagram, que diariamente eu posto análise e comentário acerca dos principais ativos negociados na Bolsa de Valores, ações, fundos imobiliários e também ativos americanos.